Nós vamos então passar à parte mais formal da reunião, onde nós vamos ter a abertura e algumas considerações iniciais, e nós temos a honra de ter entre nós a magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, professora Soraya Ismaili, que eu gostaria de, por favor, chamasse. A digníssima diretora da Escola Paulista de Medicina, professora Emília Sato. Bem como professor Nelson Sá, vice-reitor da Unifesp. O professor Francisco Laurindo, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Professora Vanderlei Bolzani, vice-presidente da SBPC. E da casa, professor Rui Maciel, representando a diretoria da Academia Nacional de Medicina. Temos também da casa a presença do professor Acácio Souza Lima, representando a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Também vice-presidente. Também, seguindo o protocolo estabelecido pela diretora da Escola Paulista de Medicina, a professora Emília Sato, nós passamos a palavra inicialmente à nossa magnífica reitora, depois convidando cada uma das pessoas a, por cerca de 2 minutos, fazer seu pronunciamento inicial. Magnífica reitora. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentá-los e, na pessoa da nossa querida diretora, professora doutora Emília Sato, e na pessoa do professor doutor Rubens Belfort, mestre de cerimônias e também organizador, mais uma ação, né? Atividade. Quero cumprimentar todos aqui presentes, as entidades que nos prestigiam nessa noite, e quero parabenizar a Escola Paulista de Medicina pelos 85 anos e pela excelência na educação médica que atingiu e vem atingindo, e que certamente continuará atingindo nos próximos 85, nos próximos 85 e assim por diante. Eu quero também, apenas brevemente, lembrar, como também docente e professora do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, gosto muito de lembrar e de enaltecer a trajetória e a história dos 33 médicos que fundaram a Escola Paulista de Medicina em 1933. Esses 33 médicos, entre eles, um dos fundadores, também um dos pioneiros da farmacologia, o professor Ribeiro do Vale, que é um dos pioneiros também da farmacologia brasileira e também um dos pioneiros da pesquisa e da ciência nacional, nos traz e nos coloca o desafio de seguirmos os nossos mentores, estes que são os 33 fundadores da Escola Paulista de Medicina, no que eles trouxeram de empreendedorismo, mas também de humanismo. Eram pessoas extremamente desinteressadas do ponto de vista do interesse pessoal e individual, mas que trabalharam exaustivamente e de uma forma ética e de uma forma totalmente desprovida de interesses pessoais para o desenvolvimento da medicina, para o desenvolvimento da ciência brasileira. Este exemplo é um exemplo
que está impregnado não só na nossa história, mas também nos nossos corações e nas nossas memórias também, as memórias afetivas, porque eu também tive o privilégio de conhecer o professor Ribeiro do Vale. Quando cheguei à instituição e que vi o professor Ribeiro do Vale no andar térreo do nosso Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular, e o professor Ribeiro do Vale, já aposentado, quase sem poder enxergar, quase não conseguia enxergar, mas vinha todos os dias à instituição, sentava no seu escritório, e nós, jovens, olhávamos. Eu, naquele momento, eu era jovem há menos tempo. Agora, eu sou jovem há mais tempo. E eu olhava o professor Ribeiro do Vale e pensava, que exemplo e que dedicação. E isto certamente ficou impregnado na minha memória afetiva, mas também na minha história e na minha trajetória, que eu levo hoje para a reitoria da Universidade Federal de São Paulo. Então, este exemplo está comigo em todas as minhas ações, em todas as minhas iniciativas e ações. Parabéns à Escola Paulista de Medicina. Esse seminário é extremamente importante, porque nós precisamos também pensar no passado, como dizia o Dr. Vale, quem não honra o seu passado não merece o seu futuro, mas também precisamos pensar no tempo atual e no nosso futuro, nos preparando e nos alinhando para os desafios da atualidade e do futuro. Parabéns, professora Emília, parabéns, professores, técnicos e estudantes da nossa instituição, que venham mais 85 anos. Muito obrigada. Vamos agora solicitar aos representantes da academia aqui presentes, queiram fazer uso da palavra. Não sei se, por importância, todos são importantes, né? A gente não pode deixar de dar a palavra primeiro para a professora Vanderlei Bolzani. Uma boa noite. Em nome, eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e em nome desta sociedade, que também este ano celebra 70 anos de existência, eu gostaria de parabenizá-los e parabenizar esta casa, essa escola de medicina, e dizer que a história de um país se constrói com alguns pilares. Um destes pilares é a sua educação. Um segundo pilar é a saúde das pessoas do país. E o terceiro pilar é aquilo que traz a riqueza, que é a aplicação da ciência naquilo que enobrece uma nação. A história desta escola de medicina, eu sou suspeita de falar, porque todos os meus médicos, eu sou uma senhora idosa, e todos os meus médicos são desta escola. Ela é uma escola que ela espalha profissionais de altíssimo nível em áreas extremamente importantes por este Brasil afora, e mais do que formar profissionais altamente capacitados para cuidar da saúde deste país, ela tem uma tradição de pesquisa de excelência que nós temos que felicitar a todos vocês, né? E essa história, nós não podemos deixar que ela retroceda. Eu faço parte de uma área, assim como a medicina, extremamente cara para se fazer ciência de qualidade
e estar na fronteira do conhecimento, mesmo aplicando as nossas necessidades. Assim, eu os parabenizo neste dia, olhando a história do passado, como falou a Soraya, e projetando o futuro. Para isso, nós precisamos de um país que olhe a sua educação e a sua ciência como um grande investimento, como um investimento que nós precisamos para estarmos de mãos dadas àqueles países que nós gostaríamos de ter em nossos sonhos. Um país desenvolvido, um país fazendo parte do Grupo Central. Uma boa noite, uma boa festa, parabéns. E a medicina, vocês são parte do orgulho que nós construímos nesse país. Obrigado. Professor Francisco Laurindo, nosso confrade da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui representando a Academia Brasileira de Ciências e em nome do presidente Luiz Davidovich. Eu cumprimento a todos e dou as minhas mais calorosas felicitações a esta instituição nos seus 85 anos de real excelência na educação e na pesquisa científica. Sendo da academia, eu quero ressaltar um aspecto da Unifesp que eu penso que ela caracteriza um pioneirismo, que é a junção da pesquisa com a medicina, como um elo, e eu creio que a Unifesp foi uma das primeiras a trazer isso de uma forma bastante forte, e esse é um dos pilares que caracteriza a instituição, pois a pesquisa é também uma excelente ferramenta educativa. Eu não consigo imaginar ensino que não forme um modo de pensar do aluno, e não consigo pensar num melhor modo de se ensinar a pensar do que fazer pesquisa e investigação. Eu creio que nisso a Unifesp foi uma das pioneiras e foi muito forte e continua a exercer esse papel. Então, eu penso que é muito justo que vocês coloquem 85 anos de excelência na educação médica. Eu tenho certeza que, mantendo esse foco na pesquisa e a junção da pesquisa com a educação, vocês terão outros 85 anos de uma excelência ainda maior. Meus parabéns. Professor Rui Maciel, nosso confrade da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, Rubens. Boa noite a todos. Eu soube há poucos minutos atrás, por delegação do meu amigo e colega Rubens, que eu deveria sentar aqui e representar a Academia Nacional de Medicina. Eu sou dos mais jovens membros da Academia Nacional de Medicina, não do ponto de vista de idade, mas do ponto de vista de pertencimento, né? E hoje é uma coincidência que talvez o presidente e os indivíduos mais velhos não puderam estar presentes aqui, porque nesse exato momento está havendo a eleição para a substituição do nosso querido Nestor Chor. E é curioso que eu estou aqui junto com o Chico Laurindo, que durante muitos anos eu, ele e o Nestor fizemos parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Investigação Clínica, que se reunia aqui. Então é só para comentar essas coincidências da vida, né? A academia, a sua história confunde-se com a história do Brasil. Ela foi fundada na época de Dom Pedro I e é parte integrante e atuante na evolução da nossa medicina, pois desde 1829 ela contribui para o desenvolvimento da medicina, da saúde pública, das ciências biomédicas e presta consultoria ao governo sobre saúde e educação médica. Ela é a mais antiga e única entidade cultural e científica a reunir-se de modo ininterrupto todas as quintas-feiras e por tanto tempo. Então, e a Escola Paulista, ela é muito comentada lá na academia por questões que foram inclusive levantadas pelo Francisco Laurindo, dessa associação da ciência ou da pesquisa, né, com a prática médica, né? Nós continuamos juntos aqui no mesmo campus, né? Eu acho que isso facilita bastante. Eu que tive a sorte de trabalhar na endocrinologia
E o meu primeiro chefe é um indivíduo que trabalhava muito em associação com os básicos, inclusive com o professor Ribeiro do Vale e com o professor Leal Prado, né? E eu também trabalhei bastante com o professor Mats Paiva. Então, é fascinante essa associação que nós mantemos até hoje, né? Que eu considero que é uma das explicações para esse relativo sucesso dentro de todas as questões aí muito bem lembradas pelos meus antecessores das dificuldades do Brasil, mas que eu considero que, pelo fato da gente ter raízes tão fortes, né, e a pesquisa ser um instrumento fundamental dentro da nossa estratégia, que nós encontramos forças para continuar lutando, progredindo e contribuindo para o crescimento do Brasil. Vocês viram que eu misturei os nós aí, né? Porque, além de ser membro da academia, eu sou da Escola Paulista e da Unifesp, tá certo? Mas eu parabenizo e quero que a escola continue nesse ritmo, né? Sempre juntando e chamando a pesquisa para o seu planejamento estratégico. Então, parabéns, Emília, parabéns ao Rubens por organizarem esse evento e muitas felicidades à nossa universidade. Queria passar a palavra agora ao confrade Acácio Souza Lima, que é vice-presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. E a academia também, eu acho que é a mais nova academia, nós completamos 81 anos essa semana. O Dr. Rubens fez a palestra magna na academia. E, em nome da nossa academia, eu cumprimento a escola pelos 85 anos e que, quando eu completei 50 anos, através do Dr. Rubens, eu recebi o convite para fazer uma pós-graduação e fui ficando por aqui até hoje, fazendo parte do conselho do Instituto da Visão atualmente. Então, eu cumprimento vocês pelos 85 anos, por terem me acolhido aqui tão generosamente 21 anos atrás, e que essa fraternidade se prolongue por muito tempo. Muito obrigado e parabéns novamente. Queria, bem da verdade dizer, eu acabei ficando de apresentador aqui, mas não fui eu que organizei isso. Quem organizou essa reunião aqui foi, basicamente, um grupo sob a liderança da professora Emília Sato. Esse grupo foi composto por várias pessoas, mas principalmente o Jair Mari, Arnaldo Colombo e Helena Nader, além de vários outros, o Girão, a Ruth Greenberg. Então, é uma reunião de todos. E o Rui Maciel citou o professor Nestor Schor, que seria citado posteriormente, mas tem a impressão que agora é o momento adequado. Então, o professor Nestor Schor está conosco hoje, não apenas através da sua companheira e presença constante na vida dele, que é a professora Marimélia, mas também da sua família biológica, que é o Paulo Schor. O Nestor Schor estaria aqui, provavelmente estaria nessa posição do começo ao fim. Ele está dentro de cada um de nós e vai sempre ficar assim como um dos maiores representantes da geração atual dos professores da Escola Paulista de Medicina, um exemplo de ciência, de pesquisa, de medicina e de atividade política maior. Então, foi muito boa a colocação do Rui Maciel, lembrando uma parte do passado do professor Nestor Schor, e que nós todos possamos, de certa maneira, comemorar a continuidade das ideias do Nestor, que o Pangaré vai para frente. Muito bem. Em seguida, eu gostaria de passar a palavra à professora Emília Sato, como diretora da Escola Paulista de Medicina, que vai, então, já fazer a apresentação dela, dando início, então, à sessão de hoje, e que vai abordar alguns aspectos importantes da nossa instituição. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Eu gostaria de, em nome da professora, da magnífica reitora, professora Soraya Ismaili, cumprimentar todos que compõem a mesa, as autoridades presentes e, principalmente, agradecer a presença de pessoas que, fora dessa instituição, vieram até aqui. Muito obrigado, numa quinta-feira à noite tão fria. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Com o maior carinho e a maior satisfação que vejo esta escola, a qual entrei há mais de 40 anos atrás, sou formada, vou fazer 41 anos, nessa mesma escola, e com satisfeita fico de ver que essa escola que nós adentramos como alunos, né, e que agora, nesta posição, eu tenho o prazer de estar comemorando com vocês os 85 anos, acho que é uma bênção estar aqui, aos 85 anos. Eu vou falar um pouquinho do que foi, um pouco da história, tem um tempo mais curto, mas... esta escola, como já foi dito, começou nesta casa. Uma casa que todos se lembram de ter visto em fotos, em pinturas, que localizava na Oscar Porto. Mas ela nasceu de um sonho, que eu acho que é isso que é interessante. Eu acho que, assim, eu vou dizer que ninguém, não sei, eu não conheço a história de todas as escolas, mas a Escola Paulista de Medicina, com certeza, tem uma das mais belas histórias na sua formação. 33 jovens, né, porque realmente as pessoas tinham uma idade média de 30 e poucos anos, com um caráter assim, empreendedor, com uma atividade empreendedora naquela época. Imagina falar em empreendedorismo em 1933, né? Mas eles foram os maiores empreendedores. Tiveram um sonho, vamos fazer a segunda escola médica do estado de São Paulo, logo depois de uma perda, né, que o estado estava, depois de perder a Revolução, estavam todos desanimados. Eles se levantaram e falaram, vamos construir uma escola. Vamos corrigir, não eram 33 médicos, eram 31 médicos e 2 engenheiros que tiveram este sonho. É que na ata da fundação só podia ser por médicos, então foram os 31 que assinaram. Nessa escola, eu não... me contaram, então, pessoas que conviveram com os primeiros alunos, contaram que, como começaram as aulas mais tarde do que os outros cursos, eles tinham aula até à noite, e tinham aula de anatomia na parte dos porões desta casa. E dizem que saíam com medo, depois de aula de anatomia, sair à noite por esta área, que era bastante erma. Pois deste sonho saiu uma escola. E eu acho que este orgulho de pertencer a este sonho é que nos faz ir para frente, com todas as dificuldades que todos sabem que estamos passando. E estes médicos que formaram essa escola tinham uma visão muito boa do que é ensinar medicina. Para ensinar medicina era necessário um hospital, muito diferente do que se faz hoje, onde se formam muitas escolas sem hospitais. Estes nossos fundadores falaram, precisamos de um hospital. E aí construíram o Hospital São Paulo. Sim, senhor, o Hospital São Paulo foi o primeiro hospital construído exclusivamente com esta finalidade de ser um hospital universitário, de ser um hospital de ensino. Aí vem outras pessoas, depois de 80 anos, dizer que nós não somos um hospital universitário. Esta é a maior decepção nossa, né, de ter tido esse tipo de colocação, mas esse quadrilátero todo era a Escola Paulista de Medicina, formada pela escola e pelo hospital. E outra coisa que já se disse aqui, é dentro de um hospital-escola, nos porões do hospital, onde as pessoas com cabeças mais avançadas, exatamente entendendo a importância da ciência e da pesquisa, fizeram pesquisa dentro de um hospital. Pesquisa básica começou dentro desse hospital e depois, então, continuaram com o crescimento de outros prédios onde se mudaram. O professor Leal Prado e José Roberto do Vale foram estes que começaram a juntar e até agora mantemos essa junção entre pesquisa e o atendimento e a ciência médica e a ciência básica. Também foram eles
estes fundadores que pensaram, precisamos de uma escola de enfermagem para poder fazer um atendimento global, completo, para os nossos pacientes. E se fundou a Escola de Enfermagem, que o ano que vem vai completar os 80 anos de fundação. Mas, como tudo, em 1956, com as dificuldades de se manter uma escola privada, foi federalizado. A Escola Paulista de Medicina foi federalizada, mas o hospital não, porque já tinha dívidas. A dívida é tão velha quanto o próprio hospital. Nada mais. O governo acabou dividindo o nosso quadrilátero, o quarteirão, em metade. A metade da Botucatu ficou para a Escola Paulista de Medicina Federal. A metade de trás do hospital ficou para o hospital. Daqui, então, de uma única sociedade civil, que era a Escola Paulista de Medicina, que foi quem fundou, quem fez o hospital, acabamos com a federalização da escola sendo dividida numa autarquia federal, que ficou às custas do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, e o Hospital São Paulo, pertencente à sociedade civil, SPDM. Os irmãos gêmeos foram separados e tiveram, então, diferentes caminhos para cá, mas sempre este hospital existiu para servir de área de ensino, de área de atuação dos médicos da Escola Paulista de Medicina e das enfermeiras que aqui aprendiam enfermagem. A Escola Paulista de Medicina, que é que é o símbolo da escola. Nesta escola se formou 7.600 médicos. Formou-se mais de 5.800 residentes, que fizeram mais de 6.700 residências, obviamente porque um residente pode fazer geral, clínica geral, e depois fazer especialidade, por isso o número de residências é maior que o número de residentes. Esse dado foi tirado no SISU, agora de maio de 2018, temos 1.230 mestres e 873 doutores. Aqui eu tenho dúvida se não tem algumas, se faltam mais números aqui, mas realmente é o que eu tenho de oficialmente tirado, né? É o que temos aqui. Então, o hospital continuou seguindo. O Hospital São Paulo continuou seguindo sua função, não só de ensinar, de ser uma área de atuação, onde os nossos alunos aprendem, mas atendendo toda uma população, grande parte da população, mais de 5 milhões de vidas são da região que pertence ao Hospital São Paulo. Em produção. Isso aqui eu pedi para a Andréia, a quem agradeço aqui, a bibliotecária, que fez um levantamento do que se produziu de 2015 a 2018. E este daqui é a produção, 9.133 produções são feitas pela Unifesp, sendo que, nesse período, 5.845 são da Escola Paulista de Medicina. E eu vou dizer que é mais do que 41,4%, porque, na verdade, aqui acabou ficando separado neurociências, que são da escola, tem parte de farmacologia, algumas coisas são básicas da Escola Paulista de Medicina, né? Então, só para dizer que a Escola Paulista de Medicina continua ainda hoje sendo uma fonte, um motor propulsor desta pujança que está se transformando a Unifesp atualmente. Das citações, dos 36.000 citações, 25.000 são da Escola Paulista de Medicina. Esta é só uma amostra do que é uma escola da qual nasceu a universidade, né? Continua ainda sendo um motor propulsor importante. E, para nossa alegria, num ano muito desanimador para nós, com muitos cortes, com muitas, né? Eu, estando na posição de diretora, fiquei pensando, puxa, 85 anos, o que nós podemos fazer sem verbas e com tantos cortes, todo mundo desanimado. Foi a maior alegria quando grupos se organizaram, e exatamente não foi por mim, foram por grupos que se organizaram, de ex-alunos também, a maior festa com mais de 3.700 pessoas,
que eram ex-alunos, ex-residentes, que vieram à Escola Paulista de Medicina comemorar no dia 10 de junho. Esta é o maior tracatrá da história, como dizem. Foi tocado aqui, foi cantado aqui, foi gritado aqui, né? É só uma foto para mostrar. E eu acho que todos que vieram a este evento, nunca mais na vida vão esquecer dela. Com relação ao ensino médico, que é o foco, que é o mote desta reunião, desse seminário que nós vamos ter hoje, amanhã e depois, vamos dizer que no passado nós aprendíamos desta forma, ao pé do leito, com o professor, ensinando. E foi assim que eu aprendi há 40 anos atrás, até 40 anos atrás. Fazíamos visitas, o número de alunos também não era menor, mas isto é um passado. Não é mais assim que se ensina na grande maioria, embora eu acho que é importante todo esse exemplo, toda essa discussão ao pé do leito, mas não é assim que se ensina, porque os jovens também se mudaram, eles têm outras cabeças, têm outros interesses, e temos então que inovar. Inovação no ensino da medicina. Esta aqui é até uma parte do que tem de umas publicações sobre ensino médico, do pessoal lá de Ribeirão. Antigamente era isto, professor ensinava aluno, tinha uma certa retorno, né, porque este é um binômio, ensino, professor e aluno, mas agora temos muito mais, em que eu acho que o aluno tem que ter o protagonismo de aprender mais ativamente. O aluno tem que ser instado a estudar e a procurar respostas dos problemas que lhes são apresentados. Esta é uma tendência mundial de um aprendizado mais ativo e também menos dependente de pacientes propriamente dito. Nós temos vários bonecos, simuladores, isso aqui não é pessoa, isso aqui simplesmente são nos computadores, podemos aprender com computadores. Isto é maravilhoso? Mas só isso basta? Não. A gente vai falar um pouquinho. Aí temos a anatomia também, que nós dissecávamos, ficávamos lá cheirando formol o tempo todo, mas aprendemos muito anatomia. Atualmente, nós temos um aprendizado de anatomia que não cheira a nada, porque ela é virtual. Aliás, acabamos de comprar também uma mesa dessa, onde nossos alunos poderão também aprender a dissecar virtualmente. Mas só isso também não basta. A inovação não significa somente alta tecnologia, não é o high-tech que vai dar a inovação. Podemos inovar o ensino, a forma de ensinar e a forma dos alunos aprenderem de uma forma diferente, não obrigatoriamente ligado à tecnologia. O aprendizado ativo tem maior retenção? Parece verdade, porque o que entra numa aula sentado e que sai, isso aí realmente a retenção é pequena. O que o aluno procura saber ativamente, estudando, vendo casos, é muito mais de maior retenção. As universidades públicas, por outro lado, isso tem se comentado em todo o Brasil, a professora Vanderlei já falou também, a redução das verbas tem dificultado muito. Estes materiais de alta tecnologia são extremamente caros, né? Como é que nós vamos, com esta situação, resolver os problemas, não podendo competir com outras universidades que têm alta tecnologia? Nós temos que achar caminhos para isso. Esses seminários todos vão ser nós vamos discutir quais caminhos nós teremos para seguir, para poder fugir um pouco desse problema da falta de recursos, mas que temos que mudar. A forma de ensinar tem que mudar? Tem. Como nós vamos mudar? De qualquer forma, eu piamente acredito, o ensino não pode ser exclusivamente baseado em casos clínicos, construídos, fictícios. O aluno de medicina também tem que olhar, olho no olho, conhecer o paciente, escutar o paciente. Isso é fundamental.